Olha, e esta semana acontece na Paraíba e em todo o país a campanha Seja Amigo da Sua Voz. E exatamente sobre os cuidados com a voz e os sinais de alerta que ela nos dá, que nós vamos falar hoje. Acompanhe. A gente nem percebe, mas acaba exagerando. Basta passar um dia rouco e você já entende o quanto sua voz é importante. Macaxeira é 2. Verdura é R$1, né? Mas você sabe o que fazer para manter sua voz saudável? Noites bem dormidas, uma alimentação rica em proteínas e fibras, muita água para se hidratar e atividade física são alguns cuidados importantes para quem quer cuidar da voz. Eu tomo sempre um limão. Eu tenho um limão na geladeira congelado, aí depois ralo o limão e tomo ele em jejum. Se você é um profissional da voz, que você tem que usar a sua voz, procura também um fonoaudiólogo, certo? Para ele te ensinar como usar essa voz de maneira correta, fazer um aquecimento vocal, um desaquecimento, para você não abusar dessa sua prega vocal, para não ter danos futuros. Atenção, alguns desses problemas podem não estar ligados ao uso excessivo da voz. Eu tive muito problema com voz, muito problema com rouquidão e muitos problemas consecutivos, até eu descobrir que não era necessariamente um problema de garganta, de laringite ou faringite, era um problema no estômago. Sintomas como rouquidão, cansaço ao falar ou dor na garganta que duram mais de 15 dias devem ser investigados. Eles podem ser sinal de doença mais grave. Estamos na Semana Mundial da Voz. E até sexta-feira, em alguns hospitais do estado, diversos profissionais têm feito uma campanha para identificar doenças da voz. A campanha está sendo baseada tanto em ações educativas quanto no enfoque ao diagnóstico precoce do câncer de laringe, através de triagens, que a gente está recomendando que os pacientes compareçam à triagem, os pacientes que apresentem uma rouquidão acima de 2 ou 3 semanas, que não esteja melhorando, os pacientes que apresentam pigarro, dor ou dificuldade para engolir e falta de ar. Olha, e quem esclarece ainda mais a importância de se estar alerta para os sinais que a nossa voz dá é o nosso colunista, o Dr. André Teles, né? Lembrando que você pode interagir conosco pelos telefones que estão aí no seu vídeo. 3216-5115. Boa noite, doutor André. Boa noite, satisfação em recebê-lo aqui na coluna a Cidade Alerta Paraíba. Pois é, João, a gente fala como é que você cuida da voz e eu queria saber de você, né? A voz padrão da TV Correio, como é que você cuida da sua voz? Você me botou numa berlinda agora danado. Eu não tenho cuidado nenhum, Deus é quem cuida. Mas pelo menos eu não maltrato muito ela, né? Graças a Deus não fumo, não tenho outros vícios aí que podem ser prejudiciais à voz. Mas em função do tema de hoje, além de apresentador, serei um telespectador atento às suas dicas. Pois é, João, a voz é uma segunda assinatura nossa, né? Então, cada pessoa tem um timbre de voz que é muito relacionado com a idade, com a condição do corpo, com a forma de respirar. Então, é importante cuidar da voz, não só porque passa clareza na forma com que você se comunica com outras pessoas, mas também a voz, ela diz muito sobre a saúde do seu corpo. Tem uma pesquisa interessante, Jomar, que mostra que no estado de São Paulo, 63% dos professores, eles têm algum problema na voz. E se engana quem acha que só repórter, locutor de rádio, de televisão é que usa a voz. No dia a dia, a gente acaba exagerando e isso traz consequências danosas. Essa campanha da Sociedade Brasileira de Otorrino, de Fono e também de Cabeça e Pescoço, ela chama as pessoas para um diagnóstico mais precoce, que o mais temido, o câncer de laringe, quando diagnosticado nas fases iniciais, ele tem mais de 90% de cura. Então é gratuito, está sendo feito até sexta-feira no Hospital Laureano, no Hospital Universitário, aqui na capital e também em Campina Grande. As pessoas que têm algum problema na voz podem procurar esses serviços que vai ser agendado na mesma hora, consulta gratuita. Doutor André, como é que funciona o mecanismo da voz, que como você mesmo falou, é também uma identidade de cada um de nós, né? Ela nos diferencia também. Olha só, eu preparei aqui, ó, a voz, ela é gerada, é uma associação entre músculos e ar. Então, o ar que sai dos pulmões, ele passa pela laringe, e aqui tem as pregas vocais, que são duas estruturas bem finas que elas abrem e fecham e vão deixando o ar passar conforme a modulação que é feita pelos músculos respiratórios e pelo cérebro. Ao sair, ela produz o som. Então, a gente fala que a voz é um componente
Aqui estão um exemplo das cordas vocais. A passagem do ar por essa abertura central é que produz a voz. O homem geralmente tem essa abertura mais larga e a mulher uma abertura mais fina. Alguns problemas como infecções e até tumores podem obstruir essa passagem de ar, provocando uma voz mais rugosa, mais rouca, e aí a gente pode suspeitar de alguma alteração dessa aqui. Ok, quem está conosco, doutor André, é o seu Gil. Boa noite, seu Gil. Fica à vontade, o espaço é todo seu. Boa noite, Omar. Boa noite. Gil de Itabaiana participando, é um prazer enorme participar do Cidade Alerta, Paraíba. Doutor, é o seguinte, minha ex-esposa, ela teve tuberculose e após o tratamento da tuberculose, a gente percebeu que ela ficou com problema na voz, com dificuldade. Qual é a dica que o senhor poderia dar nessa questão? Muito obrigado e boa noite. Olha só, alguns casos mais raros de tuberculose podem, inclusive, comprometer as pregas vocais, a laringe. É muito, muito raro. Mas, como eu falei, é necessário a respiração, o ar dos pulmões também forma a voz. Afinal de contas, a laringe só filtra o ar que vem dos pulmões. Eu acho que o essencial no caso dela é procurar um otorrinolaringologista, o nome é bem difícil, fazer o exame que a gente chama de laringoscopia, onde ele pode ver as pregas vocais da sua esposa e aí ver se o comprometimento é local, se é pulmonar. O ideal é passar por um otorrino para verificar melhor as condições de pregas vocais. Olha, o seu Gilvan de Santa Rita, ele ligou para a nossa produção, fez a seguinte indagação para você, que ele tem um pigarro crônico, não tem secreção, mas ele não sabe o que é que causa isso. Olha só, eu estava lá na redação quando o seu Gilvan ligou, inclusive ele disse o bichinho do ran-ran, né? Sim. Para quem é mais antigo, é aquela coceira na garganta que às vezes... quando eu tenho aqui o bichinho do ran-ran. Que às vezes fica com aquela vontade crônica de pigarrear. Pessoal, pode ser um processo alérgico. Quem vive em ar poluído, muita fumaça no dia a dia, cigarro, álcool ou mesmo um processo alérgico. O ideal é que você faça uma consulta para verificar. Mas esse pigarrear é algo muito ruim, porque acaba machucando a prega vocal e piorando a qualidade da voz. Uma recomendação para isso é tomar bastante líquido, se hidratar e evitar locais com poeira e poluição. André, na verdade, quais são os distúrbios mais comuns, né, nas pessoas em relação à sua voz e qual a interferência negativa do cigarro? Olha só, Jomar, os sintomas mais comuns da voz, a gente fala rouquidão, né? Eu sou um pouco rouco. A rouquidão pode ser aguda, geralmente causada por infecções virais, laringites, e geralmente elas duram até 15 dias. Uma rouquidão, como a gente falou na matéria, que dura mais de 15 dias, é sinal de preocupação, ou seja, precisa fazer um exame mais acurado, que pode ser, inclusive, sinal de câncer. Jomar, já o cigarro é o grande vilão que a gente considera das pregas vocais. Uma pessoa que fuma tem 14 vezes mais chances de ter câncer de laringe. Se você associar o hábito de fumar ao álcool, quem bebe tem 70 vezes mais chances de ter câncer de garganta. Por isso que a gente diz que a forma ideal de cuidar da garganta é não fumar e beber o mínimo possível, né? Porque, afinal de contas, todo mundo acaba bebendo um pouquinho de álcool. Ok, quem está conosco também é o seu Napoleão. Boa noite, seu Napoleão. O espaço é todo seu. Fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber o seguinte, depois se tem a possibilidade, né, depois de deixar fumar e... Eu acho que ele quer saber o seguinte, se depois que a pessoa fuma muito tempo e deixar de fumar, se a voz melhora, se tudo melhora, né? Se há algum risco. Impressionante, Jomar, as pessoas que deixam de fumar, depois de 7 dias, elas já sentem diferença, uma qualidade de voz melhor. Agora, não sei se vocês já perceberam aquelas mulheres que têm a voz bem grossa, né? Tinha aquela atriz Daí Belo. Nesses casos, o cigarro provoca nas mulheres um edema, um inchaço nas cordas vocais que não melhora. Então, a gente chama de edema de Kink e isso não melhora. Então, não tem jeito. Mas nos homens, você diminui o risco de fumar. Geralmente, depois de 10 anos, você vai ver que o risco de câncer é igual ao da população normal. Então, sempre é tempo para deixar de fumar. Agora, André, pessoas que consomem bebidas muito quentes, por exemplo, do chimarrão, existe risco para as cordas vocais? Sim, existe risco sim. A gente fala que a bebida muito quente, assim como o cigarro, o café muito quente, chás, elas podem levar um edema, um inchaço das pregas vocais e piorar a fala, provocar rouquidão. Então, a gente não recomenda nem bebida
bebidas muito geladas, se bem que há muito mito em relação a gelo, mas as bebidas muito quentes, elas são prejudiciais e a gente não recomenda de forma geral. Ok, então, obrigado, André, pela sua participação mais uma vez aqui, mais uma quarta-feira, né? Mais um tema aí realmente de grande interesse para todos e aguardar o próximo tema na próxima quarta-feira. Aliás, lembrando, você pode dar sugestões para temas aqui nas nossas colunas pelo 99332-1212. André, boa noite, até Semana quarta-feira. que vem a gente vai falar sobre enxaquecas e dor de cabeça. Muito bem, então até quarta-feira, boa noite e até lá, se Deus quiser.